Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like, compartilha o vídeo. É muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. Estamos rumo aí aos 6 mil inscritos, então é muito importante a participação de vocês. Vamos comentar no vídeo, que é muito interessante, é importante vocês comentarem para que possamos debater sobre o tema que vamos falar a seguir. Galera, vamos falar um pouquinho do Neymar, né? Mais uma vez, segundo informações do Santos, dentro do Santos, né, na verdade, o pessoal não tá animado com a questão da recuperação do Neymar. Quando ele se lesiona, o Santos dá a nota dizendo que ele teve um problema na coxa, tá? É um problema que dizem que a parte da coxa onde dá o poder pro chute, tá? E disseram, não foi o Santos que colocou na nota, mas informaram que seria de 4 a 12 semanas. Quando fala de 4 a 12 semanas, cara, é algo muito, vamos se dizer assim, muito amplo, né? Porque, cara, 4 semanas é um mês. 12 semanas são praticamente o quê? São 3 meses, né? O que não seria uma lesão, que o pessoal fala de grau 2, tá? Que é um grau médio. Aí seria uma lesão de grau 3, se fosse 3 meses, tá? 12 semanas. E galera, quando você fala de 3 meses, a gente está em setembro, outubro, novembro, acabou o ano pro Neymar. E parece, tá? Segundo o pessoal tá dizendo aí, inclusive o jornalista Rodolfo Gomes, a gente tem que dar o crédito para ele disse que Neymar, segundo a fonte dele, não joga mais esse ano pelo Santos, segundo informações do Rodolfo Gomes. E indo muito ao encontro do que o pessoal tem dito também, o pessoal do Santos lá dentro, tá? Dizer o seguinte, eu vi algumas informações. Dizer o seguinte, ó, de 4 a 12 semanas. Quando os caras falam de 4 a 12 semanas é porque a coisa é grave, tá? E 12 semanas, galera, é o fim do ano. Acabou pro Neymar. E eu tô começando a crer realmente que essa fonte que o Rodolfo ele coloca no vídeo dele ontem disse que realmente o Neymar não não vai poder jogar. Agora vamos às questões que não sou médico nem fisiologista, mas que podem chegar à lesão, e a gente ouvindo ex-atletas, ouvindo outras fontes, né? Sobre a questão do Neymar. Primeiro é o seguinte, o fato do Neymar ter tido uma lesão, ele tem um rompimento dos ligamentos, tá? Eu já tive essa lesão, tá? Quer dizer, tive essa lesão, eu tive outra, eu tenho que fazer uma outra cirurgia. Falando de mim que eu não sou atleta, tá? Então assim, quando você tem essa lesão, galera, você fica muito tempo sem atividade. Tudo bem que você faz fisioterapia, mas você não vai fazer uma atividade de alto rendimento. O que significa dizer isso? Os seus músculos eles ficam mais fracos, cara. Isso é natural. O que pressupõe que você pode sim ter mais lesões musculares. Agora, ele por ser um atleta de alto nível, de alto rendimento, ele pode conseguir minimizar a questão de ter lesões musculares. O Neymar, gente, vamos pensar aqui, o Neymar já teve 3 lesões musculares ou 4? Vamos lá, ele teve aquela que foi antes contra o Corinthians. Ele teve ele teve 3 lesões musculares, né? É muito, hein? É muito. Eu vou dar um exemplo do Santos. O Lampérez. O Lampérez fez a cirurgia e parecida. Ele teve uma lesão muscular. O Aderlan, por exemplo, que tá no esporte agora. Uma lesão muscular. Então, assim, o problema do Neymar, ele como eu disse anteriormente em vídeos, ele chega no horário do treino, ele faz tudo que o cara tá dizendo, os médicos estão dizendo. Isso aí não é que ele não faz isso. O problema do Neymar, como o pessoal tem batido muito e com razão, é o extracampo. É o extracampo. Se o Neymar não se conscientizar em relação ao extracampo dele, vai ficar muito difícil para ele. Muito difícil para ele.
Segundo o Rodolfo Gomes, a informação seríssima, essa que o Rodolfo falou, disse que a fonte dele diz que o Neymar tem problema com destilado, ou seja, o que é com destilado? Uísque, vodka, não é o caso dele que é vodka, parece que o negócio do Neymar é uísque com energético, segundo o Rodolfo Gomes, tá? Eu tô frisando isso pra gente deixar bem claro. Depois vocês vão olhar o vídeo lá do Rodolfo falando de forma muito detalhada sobre isso. Rodolfo Gomes, que foi o primeiro a dar informação dos 21 milhões do Neymar, do contrato, né? E a questão do Neymar, ele dorme pouco, tem pouco sono. Isso tá mais do que provado na medicina esportiva, que o sono é algo essencial para um atleta de alto rendimento. Você tem o exemplo do LeBron James, né? Que ele mesmo diz que ele dorme 8 horas e ainda tira a soneca na tarde. O cara com mais de 40 anos. O Palmeiras, por exemplo, que ontem venceu, inclusive, o River Plate, faz um trabalho muito relacionado aos atletas em relação ao sono. Como que está o sono dos atletas, tá? E agora tem, além dessa questão do Neymar, do destilado, a questão do sono extra-campo, que ele não está se cuidando. Um detalhe importante, o fato dele dormir tarde, diz que dorme 4, 5 horas da manhã, e essa informação é muito séria, né? Porque se o Rodolfo teve informação desse informante dele, quer dizer que é algo dentro da casa do Neymar, né? A pessoa do convívio dele. É só um detalhe que a gente precisa fazer. E que isso tem influenciado, inclusive, nos treinos do Santos à tarde. Olha só a informação que o Rodolfo deu. Ou seja, o Santos ele treina à tarde por causa do Neymar. Porque se você bota treino de manhã, o Neymar não aguenta. Olha que coisa seríssima isso. Seríssimo. E com o Juan Pablo Vojvoda, as coisas devem começar a mudar, hein? Devem começar a mudar. Eu não vou dizer que o Vojvoda vai peitar o Neymar. Não é isso. O Neymar é um jogador histórico do Santos. A gente sabe disso. Mas se o Neymar não começar a entrar no eixo, o Vojvoda, eu tenho quase certeza disso, que ele vai botar o Neymar no banco, futuramente. O Neymar não pense que se ele volte antes das 12 semanas, que segundo a informação do Rodolfo, não joga mais esse ano, que ele vai ter cadeira cativa como ele tinha com os outros técnicos. E o Vojvoda demonstrou isso contra o Atlético Mineiro. Então, assim, as coisas estão sendo... a gente começa a ficar cristalino pro público, né? Sobre os atos do Neymar. Já se falava muito da questão do extracampo do Neymar. E a questão do extracampo tem a ver com bebida. Isso é muito sério para um atleta. Gente, também não vamos falar que todo atleta é santo que não bebe, tá? Muitos atletas, inclusive ex-atletas, já falaram que bebiam, etc e tal. Mas se o Neymar quer chegar numa Copa do Mundo, que é o maior campeonato que existe na face da Terra, em alto nível, ele precisa repensar a carreira dele. E repensar a carreira dele passa muito por essa questão de pôquer, que ele fica jogando até altas horas, tá? Essa questão do computador lá, que ele fica jogando videogame, sei lá o que é exatamente. E essa questão de bebida, isso é muito sério, tá? É seríssimo. E depois ainda o Rodolfo complementa da questão, ele já tinha falado isso, né? Da questão do atrito que o pai do Neymar tá tendo com o Neymar Júnior. Isso já tem, né? Inclusive a Netflix, ela retratou muito naquela série, naquele documentário do Neymar, que eu não gostei particularmente. Mas ali fala do atrito dos dois, né? E o Neymar pai tá em cima do Neymar Júnior, né? O Neymar Júnior, gente, tem 33 anos. Agora, em relação a Santos, confirmando essa informação que ele não joga mais, tem que ver a questão de renovação. Eu não sei se o Neymar tem tanto mercado, como o pai do Neymar falou assim, que ele tem muito mercado fora. Tenho lá minhas dúvidas sobre isso, tá? A torcida do Santos, metade, tem muita paciência com o Neymar. Se fosse outro clube, ele já tinha sido execrado. Essa é a verdade.
E se houver uma renovação, vai ter que mudar os moldes, né? Marcelo Teixeira, tá na hora do Marcelo chegar junto, né? Afinal, colocaram muito o status do Neymar acima do Santos nesse decorrer do ano. Principalmente na segunda renovação, na primeira, principalmente contratação, e na renovação também. Aquelas declarações infelizes do pai do Neymar, né? Assim, uma arrogância terrível. Acho que o pai do Neymar não tá com muita imposição, e também o Neymar muita imposição de exigir alguma coisa. Porque o ano do Neymar é um fiasco. É um fiasco em relação, esportivamente falando. Então, vamos ver se confirma essa informação. Eu acho que deve acontecer realmente isso, porque não haveria motivo nenhum o Santos esconder esse tipo de coisa e não dar a informação sobre a lesão do Neymar. Tá bom, galera? Então vou pedir para você se inscrever e dar o like aí, que é muito importante aqui pro canal. Tá bom? Obrigado, galera. Tchau!